Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é explicar como acessar o banco de dados externo e como iremos trabalhar. Bom, no caso dos TCCs, cada grupo vai ter um número. Então vai ser grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Esse número não tem relação com o número que a professora de TCC irá é, poderá, né, por acaso, especificar para cada um de vocês. Esse número é só um controle meu numa planilha para mim saber qual que é o banco de dados que está ocupado, né? Então eu vou fornecendo esse número conforme for chegando para mim a necessidade de, de hospedagem de banco externo, né? Bom, o servidor nosso tem essa URL aqui, servidorfiladelfo.com, né? É claro que isso vai ser o IP, mas é muito melhor colocar o nome ao invés do IP, já que lá no provedor, né, no HostGator, eles podem trocar o IP, mas esse nome será sempre o mesmo. Então é mais garantia usarmos do nome, da URL. O banco de dados, no caso do nome aqui do grupo 1, vai ser servid06 underline banco 1. Aqui é para o primeiro grupo aqui, né? Por que o servid06? Esse número não é nosso, é o número do servidor lá na hospedagem, lá na empresa do HostGator. Então, depois do underline que vem a nossa identificação. Usuário. O usuário vai ser para todos aqui, servid06 underline fila. Né? Eu coloquei como nome do usuário fila. Mas vai ficar esse nome todo aqui por causa que sempre tem a identificação do da empresa de hospedagem. Então vai acabar ficando esse nome. Assim como o banco de dados também vai ficar esse nome. E a senha eu coloquei fila@123 porque eles exigem uma segurança, né? Então aqui tem mais de 8, tem letra maiúscula, tem caractere especial, tem número, né? Normalmente quando a gente instala o AMP no nosso computador, que é uma questão de teste, né? Muitas das vezes a gente nem coloca senha ou coloca 1, 2, 3, 4. Agora num ambiente empresarial, como no caso da hospedagem do HostGator, nós somos obrigados a colocar uma senha segura. Então essa vai ser a senha do para todos aqui do servidor externo. Agora irei mostrar como acessar esse banco de dados, né? Primeiramente, eu vou utilizar aqui de um aplicativo, né, de uma IDE ou uma ferramenta chamada Rede SQL. Esse Rede SQL é fácil de encontrar na internet. Então, na internet tem esse site www.redesql.com/download.php ou só busca no Google download Rede SQL e você pode fazer aqui o download. Tem versão portable, né, para instalar no computador. É uma ferramenta bem leve e prática de fazer essas conexões de banco de dados. Então eu vou abrir ele aqui e vou conectar, mostrando como é que nós fazemos a configuração. Então na primeira vez que ele abre, você vai estar tudo em branco aqui, né? É que aqui eu tenho meus servidores de teste. Aí você vai clicar em nova para criar uma nova conexão. Então vamos supor aqui grupo 1. Né? Então o servidor, o IP, conforme dito, é esse daqui. Né? Então eu vou copiar aqui. Aí você coloca aqui. Então colocamos aqui o servidor. Agora o usuário, onde está root, vai ser servid06
underline fila. A senha é fila arroba 123. E aqui, onde está banco de dados, vai ser servide 06 underline banco 1. Aí clique em abrir. Ele pergunta se quer salvar, clique em sim. E aí ele abre aqui o banco de dados, né? Abrindo o banco de dados, nós clicamos em cima dele para selecionar, né? Ou abrir ele efetivamente. E aqui na aba consulta, né, temos algumas abas. Na aba consulta você pode criar uma tabela, já colei um código aqui. Clique em executar, né? E vou atualizar agora aqui para mostrar que criou. Clica com o botão direito, atualizar. Então ele vai atualizar essa parte visual aqui. Então você vai visualizar aqui que ele criou a tabela de cliente, né? Também é possível excluir diretamente aqui. Então essa é a parte de acesso ao banco de dados, usando a ferramenta RaidSQL. Bom, agora falando sobre o FTP, que é a maneira de enviarmos os arquivos PHP, né, para o servidor. Nós temos então esse endereço, ftp.servidorfiladelfo.com, e no caso do grupo 1, né, mais uma vez, isso vai depender do número, mas o grupo 1 vai ser esse usuário, grupo1@servidorfiladelfo.com, e a senha mantive a mesma também, fila@123 com P maiúsculo. Existe um aplicativo, um software chamado Core FTP. Então, quando a gente busca no Google download Core FTP, vai aparecer então esse site www.coreftp.com, e aqui vocês podem baixar gratuitamente esse software aqui, que é bem prático. Então vou mostrar como que é feito. Você dá duplo clique, ele vai abrir, e aí abrindo ele vai mostrar aqui a lista que vocês têm, né? Naturalmente que não vai ter nenhum, então vocês vão clicar em New Site. Então aqui primeiro é o nome do site, eu vou colocar grupo 1. O host, que é esse servidor aqui. O usuário, no caso do grupo 1, é esse daqui. E o password, fila@123 com P maiúsculo. E vou clicar aqui então em Connect. Aí ele vai conectar lá no servidor e vai mostrar do lado direito o servidor do Filadelfo, né, dos arquivos que vocês vão colocar, PHP, e do lado esquerdo será o seu computador, né, seu computador local. Então, como exemplo, eu entrei aqui num aplicativo, né, e vou copiar uma imagem para o servidor. Vou pegar essa imagem relógio 1.jpg. Então a gente clica nesse botão aqui que tem a setinha virada para lá, e ele vai mandar então enviar esse relógio 1.jpg lá no servidor. Para que eu possa acessar esse arquivo, então eu vou mostrar o endereço aqui que a gente deve digitar aqui em cima, né? Então vai ser esse endereço, www.servidorfiladelfo.com barra, aqui vai entrar o número do grupo, nesse caso é grupo 1, barra o arquivo. Então vai ser
relógio 1.jpg. Então, com isso, eu estou acessando, lá, justamente esse arquivo que foi colocado lá no servidor. Então, só para reforçar aqui, vai ser esse o endereço de acesso externo, né, do servidor. Vou aumentar a fonte aqui. Então vai ficar www.servidorfiladelfia.com barra o número do grupo, né? Se for grupo 2, vai ser grupo 2, grupo 3, grupo 4 e assim vai. Dessa forma a gente acessa esses arquivos lá no servidor. O FTP é utilizado para enviar e a gente acessa no navegador. E aqui dá para deletar, renomear, botão direito, tem todas as opções de trabalho com o arquivo, né? Então temos aqui um teste que eu fiz, né, de mobilidade. Aqui seria nessa variável o nome do grupo, né? Aqui o usuário permanece, a senha e o servidor localhost. Por que localhost? Porque no caso do PHP, nós vamos enviar esse arquivo para o servidor. E do ponto de vista do servidor, como o arquivo estará armazenado dentro dele mesmo, do ponto de vista do arquivo lá, é localhost. Agora, se eu for fazer uma aplicação em Java ou no Android que conecta com o servidor, aí é outro, não posso colocar localhost. Aí é o caso de colocar servidorfiladelfo.com, porque será o acesso externo. Eu estarei acessando do Java ou do celular o servidor externo. Mas quando enviamos um arquivo PHP de conexão, então lá do ponto de vista do servidor a gente está utilizando a partir dele próprio, então é localhost, né? E essa é a conexão mais simples para testar o funcionamento, né? Eu fiz o teste aqui e funcionou corretamente. Então é basicamente assim que a gente conecta usando o PHP lá no servidor. E agora vamos a umas dicas muito importantes, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas dicas, que é o seguinte. Primeira coisa, teste tudo no seu computador antes de enviar por FTP para o servidor. Por quê? Porque é muito mais fácil resolver erros, ver se está funcionando. É muito complicado você testar um site no servidor remoto, porque aí você testa, vê que dá erro, envia o arquivo, sobrepõe, testa de novo, tá dando erro. Muitas das vezes o navegador, quando a gente acessa remotamente lá na hospedagem, ele não mostra o erro. Então é muito complicado depurar, né, testar uma aplicação, seja um website, seja o que for, no servidor de produção, que a gente chama de produção, né? Então todo teste é feito local. Você tem que primeiro testar localmente no seu computador, está tudo funcionando, aí envia para o servidor, né? Se atentando aí ao caso de arquivos de conexão, que pode mudar alguma coisa, né? Mas o teste, inicialmente, todo o teste é feito local. Não é muito complicado você consertar um sistema diretamente lá em produção, né? Isso não se faz. O teste, a correção é feito local, no computador do programador, né? Há algumas diferenças quando a gente utiliza de um servidor de hospedagem. Segundo detalhe, todo nome de tabela tem que ser igual, ou seja, idêntico, no script e no arquivo PHP. Então eu acabei de perder aqui uns bons minutos com esse erro, que na verdade não é um erro, o servidor é Linux, ele utiliza então do Linux, então faz diferença de arquivo, então é case sensitive, faz diferença de caractere. Então se você cria uma tabela lá, create table, tb pedido dessa forma,
e na hora de colocar no PHP você coloca TB pedido em minúsculo, não funciona, né? Então eu quebrei a cabeça aqui até me ligar que o sistema operacional do servidor, e geralmente é assim, é Linux. Então isso é algo que realmente a gente acaba caindo, acaba esquecendo, porque quando a gente desenvolve, nós estamos no Windows, então ele não faz diferença desse tipo de coisa. O PHP funciona em maiúsculo, minúsculo, né? Então a gente acaba ficando mal acostumado aí nos comandos de banco de dados. Mas lá, acabei de verificar isso na prática aqui, ocorre erro. Então, se você for digitar aqui em maiúsculo, como eu fiz, tem que criar lá em maiúsculo, né? Se criar tudo em maiúsculo e digitar todos os comandos de banco em maiúsculo, você vai ter certeza que não vai ter erro. Porque aí você não vai ficar, poxa, será que eu pus o T maiúsculo? Será que eu pus minúsculo? O T aqui do TB pedido, né? Se você padronizar tudo em maiúsculo, nunca vai ocorrer erro, né? Agora, se você escrever em minúsculo ou só o primeiro em maiúsculo, há várias formas de se escrever isso aqui, né? Pode ser assim. Aí tem gente que pode colocar aqui maiúsculo, tem gente que pode colocar assim ou assim. Então as probabilidades são bastantes. Se houver um padrão, TB pedido tudo em maiúsculo, não há erro, como nesse exemplo que eu acabei fazendo aqui para teste. Então essas são as ressalvas, né, de se trabalhar num servidor de hospedagem. O resto, caso ocorra algum erro de login, de senha, entre em contato comigo que eu verifico lá no servidor de hospedagem, lá no painel, né? E a última dica, não menos importante, faça sempre backup, né? Eu não me responsabilizo, né, por arquivos que foram excluídos ou perdidos do servidor. Então, o mais prático é cada aluno fazer backup, sempre guardar o que está no servidor também em um pendrive, para manter sempre um plano B guardado, né, com vocês. E mais uma informação, ao terminar o ano letivo, todos os arquivos e todos os bancos de dados serão excluídos, né, do grupo 1, grupo 2, grupo 3, porque desta maneira eu vou reciclando esses grupos, né, esses espaços lá no servidor. Então, no final do curso também faço atualize o backup, que não é um recurso assim vitalício, né? Inclusive eu posso estar trocando as senhas de tempos em tempos. Então, para isso, para poder ir renovando lá novos alunos, poderem estar usufruindo desse benefício que é ter um banco de dados externo, toda uma plataforma externa de hospedagem profissional, né, da HostGator, para estar colocando em prática nossas atividades educacionais.